Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. A exposição de hoje tem como tema a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e será feita pela nossa amiga Ana Paula Ribeiro, também colaboradora da casa. Mas antes nós vamos ler uma página e fazer uma prece de harmonização. A página é do livro Deus Sempre, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e é a mensagem intitulada Renovação. Renovação. A árvore aceitou os desígnios da vida que lhe pediam serviço, mas quando se acreditou definitivamente despojada, notou que a divina providência a revestiu de folhas e flores novas ao toque da primavera. Vamos orar, nos concentrando, elevando os nossos pensamentos em gratidão a Deus, ao nosso mestre e irmão, Jesus, a espiritualidade amiga e abnegada do Centro Espírita Irmã Rosa, sempre disposta a nos ajudar, e rogar que tenhamos uma tarde de paz, que o Evangelho do Mestre Jesus toque nossos corações, nossas mentes e faça reger nossos pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Ana Paula, que fará uso da palavra hoje, seja sempre iluminada e abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora Ana Paula Ribeiro. Olá, queridos amigos da Casa da Irmã Rosa, novos amigos da Casa da Irmã Rosa. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos para refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre a passagem A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Uma passagem belíssima que está lá nos evangelhos sinóticos, os evangelhos semelhantes, que é Lucas, Marcos e Mateus, que trazem uma cronologia semelhante. Mas para florear ainda mais essa passagem já tão bela, tão simbólica, nós vamos trazer a narrativa de Amélia Rodrigues através da mediunidade de Divaldo Franco no livro Primícias do Reino, no capítulo onde ela fala o Tabor e a planície. Amélia Rodrigues começa nos dizendo que é o mês de agosto, correspondente ao mês de agosto para nós aqui no Ocidente. Então ela fala, mês de agosto, taças de luz e calor sobre a terra. Nos caminhos, papoulas e margaridas, um céu muito azul. Jesus convoca Pedro, João e Tiago e começam a subir o monte. É uma subida cansativa, extenuante, 4 horas de subida. À medida que vão subindo, embora cansados, percebem lá embaixo a beleza dos campos de trigo já ceifados, aquela brisa vai ficando mais fresquinha à medida que eles sobem. Então, quando eles chegam no alto, Jesus se põe em oração. Pedro, João e Tiago, muito cansados, encostam num arbusto e dormem. A noite vence a natureza e Jesus está em oração. A madrugada chega e pega Jesus ainda em oração. É quando os discípulos então despertam ouvindo vozes e percebendo uma luz imensa, magnífica, irradiando. Perceberam Jesus, o corpo de Jesus irradiando luz, resplandecente, muita luz. E eles então ficam maravilhados com aquela visão e percebem que Jesus
está conversando com duas pessoas e eles então identificam Moisés e Elias. É nesse momento que Pedro fica maravilhado e quer fazer alguma coisa, quer contribuir e fala: mestre, é bom que estejamos aqui porque nós podemos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Jesus então olha para Pedro compadecido. É então que eles percebem que vem uma nuvem do alto e de lá escutam uma voz que fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. E foi então que os discípulos foram tomados de extremo pavor. A voz se dissipou, as imagens se foram, Jesus então dá um comando para que desçam do monte. E à medida que eles vão descendo, ainda perplexos com aquela visão magnífica que tiveram, eles vão pensando no que passou ali. Jesus então lhes pede segredo, até que chegue o último dia de Jesus. Jesus pede segredo do que eles presenciaram ali. Porque, como diz Amélia Rodrigues, é preciso que se tenha parcimônia diante do entendimento por conta da argila do homem, devagar, porque nós ainda não sabemos toda a verdade, porque nós não temos condições intelectuais, morais, espirituais de perceber e de entender toda a verdade. Então Jesus pede segredo. E eles então ficam pensando sem entender exatamente. Eles percebem que a mensagem daquilo que eles viram até então era que os dias de Jesus com eles ali naquela convivência estava acabando. Jesus estava começando a se despedir deles. Aquilo era um aviso que estava próxima a partida, o martírio do Messias. Mas eles, judeus, conhecedores das escrituras antigas, pela cronologia das profecias, eles sabiam que primeiro viria Elias, antes do padecimento do Messias, como está lá em Malaquias, o profeta Malaquias 4:5. É necessário que primeiro venha Elias antes do terrível dia do Senhor. Então eles perguntam para Jesus: mas mestre, é necessário que primeiro venha Elias, porque para que se cumpram as escrituras. E Jesus responde para eles: Elias já veio e ninguém o reconheceu. Não o reconheceram e fizeram de tudo com ele. E assim também farão padecer o Filho do Homem. E eles entenderam então que Jesus falava de João Batista, conforme está lá no Evangelho. Então essa é a passagem linda, cheia de simbolismos que a gente vai trazer aqui para refletir à luz da doutrina espírita. Primeiro, por que Pedro, João e Tiago? Se eram 12 discípulos. Por que Pedro, João e Tiago? Nós vamos perceber que Pedro, João e Tiago é o círculo íntimo de Jesus. Em alguns momentos, eles estarão presentes somente os três com Jesus. Quando Jesus entra na casa de Jairo para salvar, para curar a filha de Jairo, ele entra com Pedro, João e Tiago. Quando ele vai ao Jardim das Oliveiras, ao Monte das Oliveiras, que é o Jardim de Getsêmani, quando ele vai orar pedindo forças, nos últimos momentos antes que os soldados judeus o prendessem, ele está com Pedro, João e Tiago. Pedro foi o primeiro a ser chamado, o primeiro pescador de homens. E Pedro reflete muito a humanidade. Quando a gente percebe o comportamento de Pedro durante todo o Evangelho, a gente percebe a humanidade de Pedro. Pedro questionou, Pedro duvidou, Pedro teve raiva, Pedro teve medo, Pedro se sentiu inseguro,
Quando Jesus fala para Pedro para jogar novamente a rede, que dessa vez teria peixe, Pedro argumenta com Jesus. Pedro fala para ele: mestre, nós já jogamos ali, não tinha nada, mas eu vou jogar, falou, vou jogar, então assim, ele ainda argumenta ali. Quando Jesus aparece para Pedro, para os discípulos na tempestade, que eles estão no barco, que Jesus, primeiro eles pensaram que era um fantasma, e depois Jesus fala, pede Pedro, venha, e Pedro fala para ele: se for tu mesmo, permita que eu vá até ti. Então assim, ele questiona o tempo todo. Jesus fala: vem. Ele vai, e quando bate aquele vento, que ele percebe ali que ele está num plano material mesmo, esse vento representa os problemas, representa a nossa percepção do mundo material. Ele ali claudica, a fé enfraquece, ela oscila e ele cai, e ele afunda, e Jesus puxa. Pedro teve medo. Pedro negou Jesus 3 vezes, ficou com medo. Ele falseou ali, titubeou. E se a gente for pegar toda a trajetória de Pedro, quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, e fica bem claro no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, através de Chico Xavier, traz para a gente toda essa trajetória de Pedro. Fica claro na gente entender o que o Evangelho chama de pedra angular da Igreja do Cristo. Pedro forma a primeira casa do caminho em Jerusalém, ou seja, o primeiro núcleo cristão de acolhimento, de oração, de caridade. Pedro coordena isso. Em vários momentos a gente vai ver onde todos os trabalhadores ali, os voluntários, onde eles divergiam, onde eles tinham conflitos, a habilidade de Pedro para sanar esses conflitos com o coração, com amor a Jesus, com amor ao trabalho. Eles se conflitavam, sim, eles também divergiam, como nós. Então, esse é o simbolismo de Pedro, estar presente nesses momentos tão significativos com Jesus. E João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu, também pescadores, e em algumas fontes históricas, parentes, possivelmente parentes de Jesus. Então, um círculo íntimo de Jesus. É por isso que eles estão presentes nesses momentos significativos. E Moisés. Qual é o simbolismo de Moisés? Moisés representa a primeira lei, a lei severa, a lei direta, a lei sem argumentação, a lei firme, a proibição, o não. E, conforme a lei de Moisés, a comunicação com o plano espiritual era proibida. Está lá em Levíticos, em leis penais. Aquele que for pego fornicando com adivinhos, com necromantes, e para este eu virarei meu rosto e será banido de meu povo. Então a comunicação com os mortos, com o plano espiritual, era proibida por Moisés. Mas isso tinha um propósito naquele momento. O povo hebraico, o povo hebreu, estava muito dividido, estava muito sofrido, tinha vindo da escravidão, no Egito, e havia muitas divergências, sim. Então eram necessárias leis curtas, enérgicas, para manter esse povo unido. E essas comunicações com o plano espiritual, que sempre aconteceram, desde sempre, desde que os espíritos se comunicam, desde que nós estamos sendo formados, que essa comunicação sempre existe, sempre existiu ao longo da eternidade. Então, mas essa comunicação no mundo antigo era uma comunicação que não trazia o homem para a sua essência de espírito, e sim enterrava mais esse homem no plano material, no plano da vida material, no plano carnal.
porque as perguntas que eram feitas eram perguntas baseadas na vida material. Se a gente for pegar, eles iam para oráculos, né, onde eles consultavam médiuns e as perguntas que eram feitas eram perguntas de vida material. Se a gente pegar, né, o oráculo de Delfos, que é o oráculo mais antigo, mais famoso da Grécia Antiga, a gente vai ver, né, que aqueles reis das cidades-estado gregas iam até lá. Havia uma sacerdotisa de Apolo chamada Pitonisa, né, por conta da cobra, Piton, que é símbolo de Apolo. E as perguntas que eles faziam devo invadir a cidade tal? Devo casar a minha filha com o príncipe da cidade tal? Devo vender o meu rebanho para o fulano de tal? Então, essas perguntas, essas respostas, elas só aprofundam o homem ainda mais no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua sede de poder. Então, afastam o homem da sua natureza divina e aprofundam o homem ainda mais nos prazeres, nas ilusões terrenas. Então, Moisés proíbe essa comunicação, porque essa comunicação afastava o homem de Deus. Mas, naquele momento em que Moisés conversa com Jesus, ele traz ali, ele revoga essa lei. Ele traz ali como se fosse uma exceção. Não, com Jesus, sim, com Jesus a comunicação com o plano espiritual é lícita. É lícita porque com Jesus ela vem trazendo a tentativa da gente desvendar as nossas virtudes. Então, com Jesus a gente vem se comunicar com o plano espiritual para se aproximar da nossa essência de espírito. A gente vai trabalhar a nossa caridade, a nossa benevolência, trabalhar o perdão. Então, a partir de Jesus, que veio mostrar para a gente qual é o caminho, nosso caminho é desenvolver as nossas virtudes para a gente ser feliz. Porque a nossa felicidade não é desse mundo. A nossa felicidade é paz espiritual. Então, com Jesus, sim. A mediunidade com Jesus, sim, ela aproxima o homem da sua essência, que é a espírito. E Elias? Qual é o simbolismo de Elias? Elias foi um profeta importantíssimo em sua época. Ele viveu mais ou menos há 9.000 anos antes de Jesus. E viveu em Israel num tempo onde Israel estava afastada das leis, né, das leis do Antigo Testamento. Por quê? Foi uma época onde Israel teve um dos reis mais ímpios que já teve até então, na época do rei Acabe, em que Elias era profeta. O rei Acabe, ele casa com uma princesa da cidade de Sidom, que é uma cidade de origem fenícia, no atual Líbano, Jezabel. E nessa região havia um politeísmo, havia vários deuses. Então ela vem para Israel, traz o culto de outros deuses, pede que Acabe faça templos para que ela... E aí tem os sacerdotes de outros deuses. Então isso afasta o povo de ser monoteísta, né, de cultuar o Deus verdadeiro. E Elias vai ser muito, muito enérgico em trazer essa fé no Deus único, né? Ele ameaça, ele enfrenta Acabe, ele vai pro deserto. É muito legal ler a história de Elias, é uma história muito interessante, uma história de muita coragem, de muita fé. Então ele passa para a história do Antigo Testamento como um profeta importantíssimo para reunir, para resgatar essa fé no Deus único. Então ele é comprometido com o Deus único. E quando Jesus fala aos discípulos que Elias já veio, e eles entendem que era João Batista, então nós percebemos aí a lei da reencarnação. Então Elias retorna para cumprir parte da sua missão, assim como nós, né, à medida que nós vamos acertando, nós retornamos para retomar
nossas missões, para desenvolver as nossas virtudes, Elias volta como João Batista. Existem várias passagens no Evangelho onde fica claro isso, que Elias é João Batista. Até os fariseus, num determinado momento, né, quando João Batista está pregando, quando começa a falar, eles falam: quem é você? Você é Elias? Né, porque eles sabiam que Elias voltaria, eles conheciam as Escrituras. Então, o fato de estar ali, Elias, sabendo que depois ele vem como João Batista, é a lei de reencarnação, que a vida não acaba, a vida se multiplica, muda de planos. A gente vai estar sempre trabalhando, sempre aprendendo, seja no plano de cá, no plano material, seja no plano espiritual. E essa presença, né, de Jesus resplandecente, irradiando luz, está lá na Gênese, que o Kardec nos fala: Jesus, então, deixando de lado o seu envoltório carnal, ele nos mostra com as vestes de um espírito puro. Então ele queria ali, como ele saberia que os discípulos passariam por momentos muito difíceis, que a fé ainda, né, claudicaria, como a gente vai perceber isso estudando o Evangelho, Pedro então que o diga. Então Jesus tenta ali aparecer mesmo como um fenômeno, mostrando para eles que o que ele realmente é, que é pura luz, que é puro amor, para ajudar a fortalecer essa fé. E a voz que vem e fala, se nós formos pegar: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouviu? Essa mesma voz repetiu isso quando João Batista mergulha Jesus nas águas do Jordão. Então, era mais um indício para que eles ali acreditassem, fortalecessem a fé, porque viriam momentos muito difíceis. Então, eles precisavam se fortalecer nessa fé. E quando Pedro fala das tendas ali, ele fala de uma forma simbólica, né? Nós sabemos que quando o povo hebreu sai do Egito e vem retornando para a região de Israel, eles vêm acampados em tendas. E Moisés, ele tinha uma tenda, ou tabernáculo, em algumas traduções. Ele tinha uma tenda que ficava separada para ele, onde ele recebia as comunicações do plano espiritual, né? Como ele dizia, conversava com Deus. Ou ele, quando ele subiu no Sinai, né? E também no meio do caminho ele tinha essa tenda. Então era uma forma que eles tinham ali, que Pedro encontrou ali, de falar para eles: olha, é uma forma de adorar, de agradecer, né? Montar uma tenda, acolher, adorar, era como se fosse um templo íntimo para cada um. Foi uma forma ali que Pedro encontrou de dizer: sejam bem-vindos, estamos aqui à disposição para servir. E o próprio Moisés, tem uma passagem que está lá em Êxodos, né, que narra esse momento, né, todo de saída do Egito, de retorno a Israel. Tem uma passagem onde eles estão passando pelo Sinai, ele subiu no monte. Quando ele desce, está lá escrito que ele ficou com seu rosto brilhante. Então nós poderíamos até fazer uma comparação. Será que não seria uma transfiguração de um espírito encarnado? Né? Porque é dito que o rosto de Moisés, depois de falar com o Senhor, ficou brilhando. Arão e o resto do povo todo presenciou o rosto de Moisés brilhando. E ele então ficou dias assim e cobriu o seu rosto com um véu. E só tirava o véu diante do Senhor. Está lá em Êxodo. Então essa passagem linda
né, que traz para a gente tanto simbolismo, vem mostrar para a gente que, primeiro, a mediunidade é um mecanismo, é um presente de Deus que nós temos para nos aproximar da essência de Deus. A nossa mediunidade é com Jesus. O que quer dizer isso? A nossa mediunidade é para desenvolver as potências da alma, para desenvolver a benevolência, o amor, a caridade, a fraternidade. É para isso. A nossa comunicação com o plano espiritual tem esse propósito, nos aproximar de Jesus para que sejamos felizes. O que é ser feliz? É ter paz de espírito, é se unir à nossa essência, à essência de Jesus, que é a essência de Deus. Então, a mediunidade com Jesus, sim, é lícita, porque nos aproxima da nossa essência. A reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei do universo, é uma lei de Deus. E que nós devemos fortalecer a nossa fé, não devemos ter medo, devemos prosseguir sempre, porque nós estamos muito amparados. Jesus mostra para eles que padeceria em breve, mas falou que não ia nos abandonar e não nos abandonou em nenhum momento. Então, que nós possamos sentir aqui, já partindo para as nossas considerações finais, que nós possamos sentir essa luz de Jesus dentro de nós, fortalecendo a nossa fé, sabendo que em alguns momentos, sim, nós vamos questionar, né? Porque Jesus fala conosco através dos espíritos amigos que nos amam, que nos auxiliam, através de um livro que a gente lê, uma música, de uma mensagem que a gente recebe, e a gente questiona. Então, como Pedro, a gente questiona Jesus, a gente questiona, a gente sente medo, a gente tem dúvida ainda, a nossa fé claudica, sim, mas nós estamos muito amparados. Então, que nós não esqueçamos e que possamos deixar a luz de Jesus brilhar em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Mestre amigo Jesus, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, quanta luz em nosso coração, trazendo a gratidão pelo teu evangelho, pelo teu abraço amigo, por poder seguir as tuas pegadas, por poder ter a tua mão estendida nos momentos difíceis. Quanta luz agora penetra os nossos lares, trazendo paz, harmonia, trazendo conciliação para os que vivem sob o mesmo teto. Que possamos nos sentir amparados pelo alto, por esse Pai que é amor, que é justiça, que é misericórdia. Mestre amigo Jesus, obrigada por tudo. Obrigada por guiar os meus caminhos, por iluminar meus dias difíceis. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus.